sou o João Gomes, ou melhor, estou João Gomes, psicoterapeuta reencarnacionista desde 2011, onde eu fiz a minha formação no Luz da Serra com os ministrantes Bruno de Menezes e Patrícia Cândida. Naquele momento, naquele ano de 2011, quando eu fiz o curso de psicoterapia, eu tive uma grande reforma íntima. A minha vida deu uma volta de 360 graus. A partir daquele momento, entrando em contato com a psicoterapia, com os mentores espirituais, com o meu mentor espiritual, mesmo eu vindo de uma família espírita, mesmo já conhecendo a espiritualidade, a transformação foi muito grande. E continua sendo até hoje, porque eu acredito que mesmo sendo psicoterapeuta, mesmo trabalhando em consultório, a cada ano, a cada momento, a cada dia vivido, estamos sempre nos reformulando. Porque a psicoterapia é a psicoterapia do ego. Então, neste momento, por mais que a gente possa estar num processo evoluído, na nossa versão espírito, sempre caímos em algumas armadilhas. Então, a psicoterapia reencarnacionista, a reforma íntima, ela é constante e será até o último dia do meu processo reencarnatório. Vim hoje, então, gravar essa palestra e apresentar para vocês o que é a psicoterapia reencarnacionista. Psicoterapia reencarnacionista é uma nova visão psicológica baseada na reencarnação. Ela utiliza a recordação de vidas passadas, regressão, direcionada pelos mentores espirituais da pessoa, respeitando a lei do esquecimento. Segundo a questão 399 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, essa nova escola foi anunciada em Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, psicografada por Chico Xavier na página 32 e 34. Então, quando Chico Xavier lançou este livro, que foi psicografado, e que ele foi o grande mentor, o André Luiz, já nessa questão dos Obreiros da Vida Eterna, na página 32 e 34, ali, André Luiz já anunciava que viria para a Terra uma nova psicologia baseada na reencarnação e que ia ser uma grande transformação, iria ajudar muito os espíritos encarnados. De maneira similar a assistir o telão na terapia realizado no período intervidas. O conteúdo das recordações de vidas passadas é abordado nas consultas durante o tratamento. Então, a psicoterapia reencarnacionista é um processo terapêutico onde utiliza como ferramenta a regressão terapêutica. Essa regressão respeita as leis, respeita exatamente o véu do esquecimento, ou seja, não fizemos uma regressão apenas por uma questão de querer saber quem fomos em outras encarnações, ou quais essas questões que não têm nenhum interesse para a espiritualidade. Fizemos uma regressão com o intuito de ter um aproveitamento maior da encarnação, ou seja, fizemos uma regressão no processo de fobia, de medo, de síndrome de pânico do paciente. O motivo de nós fazermos a regressão terapêutica é fazer com que conhecemos melhor a nossa personalidade congênita e assim, desta maneira, nos entender melhor a nossa encarnação. O porquê estarmos aqui. Entender melhor a nossa versão persona, se aproximando da nossa versão espírito. Onde já estamos? Por enquanto, até 2018, existem cursos de formação em 18 unidades da Federação. Então, estamos na Amazônia, Bahia, Sergipe, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraíba, Pernambuco. Graças aos nossos mentores espirituais, graças a Deus, a psicoterapia reencarnacionista ela está num processo de expansão.
Por que essa expansão? Porque a espiritualidade, os mentores espirituais, diante de todo o trabalho feito, diante de um trabalho canalizado pelo Dr. Mauro Quitico, que nós veremos aqui adiante, essa terapia, essa psicoterapia, ela tem que se expandir. Porque quanto mais pessoas tiverem contato com a psicoterapia reencarnacionista, quanto mais pessoas tiverem o envolvimento de tentar fazer essa reforma íntima, de entender essa versão persona vezes versão espírito, essa terapia do ego, ou seja, quanto mais pessoas nós alcançarmos no Brasil e no mundo, maior será o processo evolutivo. Ou seja, quanto mais pessoas tiver a consciência do aproveitamento da sua encarnação. É por isso que a psicoterapia reencarnacionista está tomando a cada ano uma abrangência maior. Graças aos nossos mentores espirituais, porque muitas pessoas precisam ter este contato com essa nova psicoterapia. Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna é um livro também de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido iluminado Francisco Chico Xavier, que quando estava encarnado no nosso meio, muito orientou a todos nós e continua, com as devidas permissões, nos orientando, mantendo contato e fazendo com que nosso plano tenha um processo evolutivo. Obreiros da Vida Eterna, o espírito de André Luiz, a vida no mundo espiritual. Ou seja, a psicoterapia reencarnacionista, ela não tem cunho religioso, mas ela tem as obras básicas de Allan Kardec como uma grande referência. Este livro de André Luiz foi editado em 1946, psicografado por Chico Xavier em uma palestra do Dr. Barcelos, psiquiatra, desencarnado no nosso lar, páginas 32 e 34. Antecipa então a vinda de uma nova psicologia baseada na reencarnação. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessam a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas. Quem já assistiu o Nosso Lar, o filme, ele é um filme onde ele mostra como é que funciona o nosso processo reencarnatório, que nós, desde o momento que estamos no plano astral, nós programamos a nossa reencarnação. Então, André Luiz, neste filme, Nosso Lar, ele mostra exatamente como é que funciona, como é que o nosso espírito faz essa trajetória, quando estamos no plano astral e quando estamos na Terra. No plano astral, os nossos chakras superiores, eles acabam predominando e nós ficamos na versão espírito. Quando estamos encarnados na Terra, os nossos chakras inferiores, que agem sobre o nosso corpo físico, estamos na versão persona. O Livro dos Espíritos, questão 1399, de Allan Kardec. Então, a psicoterapia reencarnacionista tem um foco muito grande nas questões do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Tem muito enfoque na psicografia de Chico Xavier, de André Luiz. O Livro dos Espíritos, na questão 399, sobre o esquecimento do passado. O que acontece? Quando nós reencarnamos, naquele momento em que o nosso espírito decide vir para a Terra em busca de uma evolução do nosso ego, naquele momento há um véu do esquecimento. Ou seja, nós não sabemos quem fomos, nós não sabemos a nossa encarnação passada. Isso só é permitido no momento em que nós desencarnamos ou em uma regressão terapêutica. E essa regressão terapêutica ela só pode ser feita com o intuito evolutivo, com o intuito de um melhoramento, uma evolução
consciencial do nosso ego, uma evolução da nossa personalidade congênita. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu os cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência e lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, é como eu disse antes, nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, não podemos fazer uma regressão com o intuito de querer saber quem eu fui, o que eu vivi, para quê? Que contribuição isso vai dar para a minha evolução como versão persona? Nenhuma. Fizemos uma regressão com um grande intuito de evoluir o nosso ego e para reconhecer a nossa personalidade congênita para um aproveitamento maior da nossa encarnação. O que é a psicoterapia reencarnacionista? É uma moderna escola psicológica que aborda a reencarnação, baseada no entendimento da noção da personalidade congênita. A sua finalidade é nos ajudar a mudarmos a maneira equivocada como interpretamos nossa infância e a nossa vida, versão persona, para uma visão correta, versão espírito. Ela visa irmos nos libertando do comando do nosso ego, passando esse comando para o nosso eu superior e nossos mentores espirituais. Ela visa nos ajudar a realmente aproveitarmos a atual reencarnação, reforma íntima e busca de resgate com espíritos conflitantes. Então, se percebe o quanto estamos diante de uma psicoterapia onde ela vai além da nossa encarnação atual, da nossa vida. A psicologia, ela busca a partir da infância. Nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, vamos além da infância. Ou seja, tudo começa lá atrás. O que é a psicoterapia reencarnacionista? É a mesma terapia utilizada no período intervidas. Uma nova escola psicológica adequada às pessoas que acreditam na reencarnação e não querem mais tratar seus dramas e conflitos apenas a partir da infância, e sim querem ir mais além, querem saber para o que reencarnaram, qual a sua proposta de reforma íntima, querem reconciliar-se com antigos desafetos, querem realmente aproveitar a encarnação, ir reentregando o seu ego ao seu eu superior e voltar para casa como vencedores. Esta é então a psicoterapia reencarnacionista, que tivemos a oportunidade, né, de ser uma terapia que foi canalizada, orientada pelos mentores espirituais e usaram o nosso querido Mauro Quitico, Dr. Mauro Quitico, como uma ponte, canalizando todo esse processo psicoterapêutico. Qual a origem da psicoterapia reencarnacionista? É uma criação do mundo espiritual e veio para a Terra em 1996 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, através do Dr. Mauro Quitico, médico homeopata formado na Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, a UFURGS, em 1971, e fundador e presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Então, junto com os mentores espirituais, o Dr. Mauro Quitico recebeu toda essa canalização, toda uma orientação de como seria e como iria abranger a nova escola psicológica, que é a psicoterapia reencarnacionista. A ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, foi fundada em 10 de agosto de 2004 por um pequeno grupo de idealistas,
ministra curso de formação, por enquanto, em 18 estados do Brasil. Conta até o momento com 40 ministrantes de curso e cerca de 2.000 psicoterapeutas reencarnacionistas em mais de 100 cidades brasileiras. Uma de suas principais bandeiras é a moralização da regressão e vidas passadas, com a obediência ao que ditam os livros espíritas a esse respeito. A Associação Brasileira, nós temos um site da psicoterapia, e neste site todos os psicoterapeutas registrados e cadastrados têm todo o processo, tem como manual, né, das terapias, como fazer os seus atendimentos em consultório. Nós temos uma abrangência muito grande nas redes sociais da BPR, onde ali está toda a padronização de como devem ser feitas as regressões, de como devem os psicoterapeutas trabalharem em seus consultórios. Ou seja, a psicoterapia reencarnacionista tem uma associação atuante, onde nos encontramos uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano, perdão, né, onde tem os seminários, onde eu participo também, e é sempre de grande aprendizado estarmos junto com nossos irmãos psicoterapeutas aprendendo. É uma troca muito grande. Então a psicoterapia reencarnacionista tem uma força muito grande enquanto a associação. Qual a importância da psicoterapia reencarnacionista? Ajudarmos a entender por que cocriamos, pedimos à nossa infância as leis divinas, necessidade, merecimento, finalidade, retorno, resgate e similaridade que atuamos nesta programação. Perceber o aspecto positivo de afloramento das nossas inferioridades pela ação de gatilhos e armadilhas terrenas. Irmos nos libertando do nosso ego e passando o comando da nossa vida ao nosso eu superior e os nossos mentores espirituais, versão persona vezes versão espírito. Começamos a nos harmonizar com espíritos conflitantes, com os quais combinamos de reencarnar, próximo ou nos encontrarmos. Entendemos o benefício espiritual dos retornos, os nossos atos negativos do passado. Ou seja, nada neste plano acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. Quando estamos no plano astral, nós escolhemos a nossa família, nós escolhemos o nosso sexo, nós programamos a nossa reencarnação. Nós pedimos para nos reencontrarmos, para que possamos, através desta nova encarnação, se reconciliarmos com os espíritos conflitantes, se reconciliarmos com os nossos amigos, parentes, enfim, espíritos que por algum motivo ou outro não conseguimos evoluir. E esta encarnação, que no momento em que nós temos esse entendimento, no momento que a psicoterapia reencarnacionista nos mostra, através de armadilhas, através de gatilhos, situações que acontecem durante a nossa encarnação, e no momento em que nós começamos a entender que a nossa versão persona é o ego que age e que a nossa versão espírito é o ego está dominado no controle, porque a versão espírito não tem o ego. Então, neste momento, quanto mais o nosso espírito se aproximar da nossa versão espírito, mais estamos evoluindo. E este é o grande objetivo da psicoterapia reencarnacionista. E todo este resgate kármico nosso, ele tem o apoio do nosso mentor espiritual, dos mentores espirituais. Então, quando fizemos uma terapia, né, um atendimento, naquele momento há uma conexão do seu consulente com o seu mentor, do mentor seu com o mentor espiritual da pessoa e com os mentores espirituais que estão agindo diante deste trabalho. O que é a personalidade congênita? Personalidade congênita. Nós somos
a continuação daquele que fomos nas vidas anteriores. Não formamos a nossa personalidade, e sim, ela vai aflorando desde a infância no decorrer da vida. Essa compreensão é a chave para entendermos a nossa proposta de reforma íntima. O sucesso nesta missão depende de nós libertarmos do comando do nosso ego e promovermos a mudança da versão persona para a versão espírito. Nós somos como somos porque nascemos assim, mas as influências da infância que pedimos e os fatos da encarnação. Então a personalidade congênita é aquela personalidade que trazemos de outras encarnações, que trazemos lá de outras vidas e que precisamos fazer com que esta personalidade congênita se aproxime da nossa versão espírito. Ou seja, quanto menos o nosso ego estiver no comando, quanto menos o nosso ego estiver aflorado, mais estaremos próximo à versão espírito. E desta maneira, a nossa personalidade congênita também começa a ter um novo olhar no processo reencarnatório da nossa evolução. A versão persona é como a nossa criança biológica entendeu e interpretou os fatos e circunstâncias da infância. É como continuamos entendendo durante o decorrer da vida. É um raciocínio limitado, geralmente baseado na vitimação e na raiva, causador das doenças físicas e psicológicas. Quantas vezes nós nos sentimos as vítimas, nos sentimos, nossa, eu não tenho culpa. Gente, não existe no plano reencarnatório vítimas e culpados. Não. Existe espíritos no processo evolutivo. Existe uma versão persona, que está no comando do ego. Existe a versão espírito, que é a evolução do nosso espírito, que quando está no plano astral, os chakras superiores que estão no comando, e não existe o ego. Então o que acontece é que muitas vezes eu posso, eu sou o melhor, eu estou no comando. E aí é que nós caímos na grande armadilha do nosso ego. A versão espírito é como entendemos a nossa visão depois de desencarnados, lá no mundo espiritual, olhando o telão e comentando com os orientadores. A nossa história de vida, desde a infância, é verdadeira, mas a maneira como enxergamos e interpretamos é equivocada. Essa correção é realizada na terapia utilizada no período intervidas, agora possível de ser realizada durante a encarnação. Por isso que nós fizemos a regressão, para que possamos ter um entendimento melhor, para que possamos entender melhor essa nossa personalidade congênita. Então, quando fizemos um trabalho de regressão, quando buscamos em outras vidas, na nossa memória, do nosso passado, percebemos aonde que erramos, aonde que nosso espírito cometeu o erro, aonde o nosso ego prevaleceu. Por isso eu digo, não existe vítimas e nem culpado. Existe versão persona em busca da evolução do ego, que é a versão espírito. Regressão terapêutica. Como conciliar o aparentemente inconciliável? É uma recordação ética de nossas vidas passadas, respeitando a lei do esquecimento. Na questão 399 do Livro dos Espíritos, é o telão aqui na Terra, com os acessos a vidas passadas direcionadas pelos mentores espirituais de cada pessoa. Não atendemos o desejo, a vontade da pessoa em tratamento e direcionamos a regressão. É uma das principais ferramentas da psicoterapia reencarnacionista, sendo realizada 3 a 4 sessões durante o tratamento, que deve ter a duração de vários meses ou alguns anos. Então, a regressão terapêutica ela é extremamente importante.
porque é através dessa regressão em que nós vamos conseguir entender a nossa personalidade congênita. Quando nós desencarnamos, quando voltamos para o plano astral, lá também iremos sentar com os nossos mentores e nós iremos ver o telão. E nesse telão iremos entender as nossas demais encarnações passadas e o porquê escolhemos reencarnar, por que escolhemos a cor que temos, por que escolhemos ser alto, ser baixo. Nós programamos a nossa encarnação com o intuito de encontrarmos aquelas pessoas que precisamos nos encontrar para evoluir, para que o nosso ego seja dominado e que possamos deixar o nosso versão espírito no comando e não a versão persona. Como é a ética da regressão terapêutica? Para que a regressão terapêutica seja o telão aqui na Terra e possamos conciliar as recordações de vidas passadas com a lei do esquecimento, é obrigatório o direcionamento ser dos mentores da pessoa. Para isso é obrigatório. Ou seja, nas regressões a pessoa só vai ver aquilo que lhe é permitido. O seu mentor não vai deixar a pessoa ver algo que não será benéfico para ela. Na regressão terapêutica, a pessoa vai ver, vai entrar na sintonia daquela vida através da orientação e da permissão do seu mentor. A recordação não ser direcionada para a queixa da pessoa, para o motivo de sua consulta, o seu desejo ou curiosidade. Isso seria um comando do terapeuta, com uma grande possibilidade da pessoa acessar o que era para permanecer vedado, infringindo assim a lei do esquecimento. Então, a psicoterapia reencarnacionista, a regressão terapêutica, ela não infringe em nenhum momento a lei do esquecimento, porque o seu mentor vai lhe permitir você acessar aquela vida, acessar aquela situação traumática pela permissão do mesmo e dos mentores espirituais. Nunca incentivar o reconhecimento de pessoas no passado. Se a pessoa acreditar que reconheceu alguma pessoa de hoje, no passado, em uma situação traumática, após a regressão deve ser desestimulada nessa convicção, pois os mentores não trabalham assim. Então, na maioria das vezes, ela será o fruto de uma fantasia ou imaginação baseada em uma mágoa, raiva ou alguém de sua vida atual. Porque não é pertinente, tão pouco interessante nós coligarmos o que se viu na regressão com a nossa vida atual, com as pessoas do nosso meio. Isso não vai nos trazer benefício, a não ser realmente se o mentor da pessoa quiser, mas em nenhum momento, não é desta maneira. Isso seria o comando do ego. Então é muito importante que isso não tenha importância nenhuma, que não deixamos, que o psicoterapeuta não deixe com que o seu paciente faça esse comparativo. Será que ela é essa pessoa? Será que ela é aquela? Não vai ser benéfico em nada. Regressão terapêutica, a evolução de terapias de vidas passadas clássica. Desde que surgiu até hoje a regressão de vidas passadas, vem sendo utilizada apenas para reencontrar a origem e melhorar ou curar sintomas focais, principalmente fobias, pânicos, depressão severas, dores físicas crônicas e outros desconfortos. Atualmente, vem evoluindo para uma psicoterapia com a regressão a vidas passadas, e a psicoterapia reencarnacionista tem um papel fundamental nesta evolução no Brasil e no mundo. Além do aspecto ético, do direcionamento do que vai ser acessado, ser dos mentores das pessoas e não nosso. A recordação também dos períodos intervidas após cada encarnação acessada e nunca incentivarmos o reconhecimento. Era o que eu tinha acabado de falar antes. Não interessa, não tem um porquê
haver esse reconhecimento. Não vai agregar no processo nosso terapêutico e não é esse o objetivo da psicoterapia reencarnacionista. A regressão tem riscos? A regressão é um procedimento com riscos. A pessoa pode ficar sintonizada em uma vida passada, em uma situação que não estava bem, se não for bem finalizada, ficar lá. Pode sentir-se mal após o procedimento, pode não conseguir lidar com o que for acessado, se o comando for do próprio terapeuta e não dos mentores, se for realizada sem conhecimento, cuidado e atenção. Na regressão terapêutica da nossa escola, isso não acontece, devido à atenção e aos cuidados extremos que utilizamos. Ou seja, quando fizemos uma regressão terapêutica, a psicoterapia reencarnacionista, ela tem todo o procedimento de como deve ser feito esta regressão, que vai desde o mantra, usar este mantra conforme ele é, né? Conforme a psicoterapia exige que seja feito, sem alterar, sem modificá-lo. É extremamente importante que quando no processo regressivo a pessoa, o paciente, esteja no plano astral, no ponto ótimo. O que é o ponto ótimo? Que ele esteja em paz, que ele esteja na luz. Isso é muito importante para que a regressão não tenha esses riscos que nós vamos ver agora. Riscos físicos. Pessoas com problemas cardíacos, que já apresentam quadros de angina, de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, hemorrágico ou isquêmico, ou sofre de hipertensão arterial sem controle médico. Nas pessoas muito idosas, deve-se avaliar a equação risco-benefício para a realização de regressão, geralmente não é realizada. Na gestante, o ideal é realizar o procedimento, se for necessário, apenas após o nascimento do bebê. Se necessário, utilizar a regressão à distância. A regressão à distância é muito porque nesses casos onde o paciente tem algumas questões de risco, ou é uma gestante, ou tem uma certa idade, pode uma pessoa deitar para essa pessoa, regredir no nome dela, e tudo pode cortar a sintonia, né? Entendendo o porquê daquela situação que aquela pessoa estava passando. Então, a regressão à distância, a rádio, é de grande importância nesses casos. Riscos psicológicos. Pode ocorrer se o comando não for dos espíritos superiores, outras escolas, em que a pessoa pode acessar informações que não deveriam acessar. Saber o que deveria permanecer vedado, recordar o que não vai conseguir lidar depois. O que seus mentores espirituais não gostariam que eu recordasse, mas que pelo respeito do livre-arbítrio, permite que seja acessado, já que o terapeuta e a pessoa assim o desejam. A nossa escola tem nesse critério ético uma de suas mais fortes bandeiras. Ou seja, nós só conseguimos acessar aquilo que o nosso mentor permite. Não interessa ligar pessoas, relacionar pessoas no processo regressivo, não interessa saber quem fomos. Isso não é pertinente e não é o que os nossos mentores, os mentores da psicoterapia reencarnacionista querem. Riscos terapêuticos. Uma regressão mal feita pode provocar o surgimento de uma fobia ou um pânico, uma depressão severa, uma dor física, crônica, etc. Para evitar que isso ocorra, o método da BPR de regressão preconiza a obrigatoriedade, que é a recordação de uma vida passada, somente seja encerrada no ponto ótimo, que é o momento da estadia do período intervidas,
em que a pessoa já estava ótima. As regressões realizadas em que a recordação é concluída no momento do trauma, ou logo após, ou no momento da morte, ou logo após, pode ocasionar o surgimento de um desses transtornos referidos acima, outras escolas. Nossa escola de psicoterapia reencarnacionista, por este método, não acontece, porque quando fizemos a nossa regressão, nós acabamos quando a pessoa está num ponto ótimo, quando os nossos mentores, quando é cortado a sintonia da vida passada com a vida atual. Éticos são as regressões direcionadas pelo próprio terapeuta para a queixa da pessoa, para o motivo de sua consulta, para que a pessoa quer curar ou saber, e pior, promover o reconhecimento de pessoas do passado e não ser dirigida pelos mentores da pessoa. Com frequência, esse proceder, mesmo bem intencionado, mas frequentemente antiético, agrava o comprometimento entre pessoas e o terapeuta. Pode entrar no comprometimento delas, o que pode ocasionar séculos ou milhares de anos para ser resolvido entre eles. Ou seja, nós não estamos aqui, a psicoterapia reencarnacionista não está para gerar karma entre paciente e psicoterapeuta. Bem ao contrário, estamos aqui para evoluir, para ajudar nossos pacientes a ter este processo de reforma íntima, a entender melhor a sua personalidade congênita. Então, para que nós vamos acessar situações que não é aquilo que os nossos mentores querem? Gerar karma? Não. Isto não faz parte do método da ABPR. Obsessão espiritual. Para evitar que a regressão oportunize que um espírito do passado encontre alguém nessa vida atual, a orientação do mundo espiritual é que a recordação de uma vida passada seja obrigatoriamente encerrada no ponto ótimo, pois naquele momento do período entre vidas não havia mais essa possibilidade, e isso intensivamente ensinado no curso de formação. É recomendado que seja seguido por todos os psicoterapeutas na nossa escola. Então, como eu disse antes, né, quando a gente faz as nossas regressões, no nosso consultório, em nenhum momento procuramos fazer com que haja reconhecimento. Quando a regressão termina, é obrigatório que a pessoa esteja num ponto ótimo, esteja num ponto de luz, esteja leve, e quando ela voltar para a sua vida atual, quando ela voltar para o processo da versão persona, ela esteja leve, equilibrada, se sentindo bem e com todas as recordações do passado que poderiam estar sintonizadas, atuando nessa vida, sejam cortadas pelos mentores espirituais. A regressão terapêutica é utilizada para que os nossos mentores nos ajudem a recordar como vem sendo o nosso aproveitamento nas últimas encarnações, se estamos evoluindo com o passar dos séculos, para que reencarnamos desta vez. A psicoterapia reencarnacionista é uma nova escola psicológica, psique e alma, mais logia igual a estudo. E não é sinônimo de regressão. Essa é uma das suas ferramentas. Então, muitas vezes, quando fizemos o nosso processo psicoterapêutico, quando a pessoa chega ao nosso consultório, não necessariamente que terá que ser feito de início uma regressão. Muitas vezes, diante de um processo da orientação do seu mentor, do mentor da pessoa, somente o processo psicoterapêutico pode fazer com que ela tenha um entendimento da sua encarnação e um reconhecimento da sua personalidade congênita. Claro que diante das terapias, muitas vezes os mentores acham a necessidade de fazer a regressão
para que o processo evolua ainda mais, a grande reforma do ego. Ela também é utilizada, como na TVP clássica, Terapias de Vidas Passadas, para nos desconectar de situações traumáticas do passado que originam as fobias, os transtornos do pânico, as depressões severas, as dores físicas crônicas, etc., que geralmente são curadas com 2, 3 ou 4 sessões de regressão. Muitas vezes a gente consegue, em 1 mês, 2 meses, que a pessoa tenha um grande entendimento através da nossa terapia. Muitas vezes precisam mais tempo, tem pessoas que precisam de anos. Cada caso é um caso. Cada terapia, cada processo é um. As regressões são oportunidades de ampliação do nosso autoconhecimento e conscientização a respeito dessa atual encarnação, visando o melhor aproveitamento dela, incluindo também a recordação do período intervidas, subsequente a cada vida passada acessada. Elas vêm confirmar os relatos dos livros espíritas, com descrições dos hospitais, colônias, cidades, palestras, grupos de estudos, etc. No mundo espiritual, mesmo em regressões realizadas em pessoas não espíritas. Então, muitas vezes, as pessoas que procuram nós, psicoterapeutas, nossos consultórios, muitas vezes elas vêm de outras religiões. Muitas vezes a pessoa pratica outra religião. A importância de mostrarmos que a nossa psicoterapia ela tem um enfoque reencarnacionista, não significa falar de religião, mas sim fazer com que ela entenda que existe uma versão persona, que existe a sua personalidade congênita e uma versão espírito, que existe um ego, onde muitas vezes nós estamos no comando do ego e não no comando do nosso espírito. A finalidade e o real aproveitamento da reencarnação. Nas sessões de telão, na Terra, os nossos mentores podem nos ajudar a recordar qual a finalidade dessa atual encarnação, qual a sua programação, por que cocriamos nossa atual infância, quais as inferioridades congênitas que viemos melhorar, que retornos estamos recebendo, que gatilhos e armadilhas necessitamos, como sermos vencedores nessa atual passagem pela Terra? Exatamente isso. Este é o grande enfoque da psicoterapia reencarnacionista, que através de todo este processo, de toda essa canalização do Dr. Mauro Pítico, nos dando este presente junto com os mentores espirituais, junto com os espíritos de luz, que trouxe esta psicoterapia para que nós tenhamos nesta encarnação um aproveitamento maior. Nada que acontece é por acaso. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão de ser. Mesmo, às vezes, na dor, mesmo nos sentimentos mais inferiores negativos, é ali que o nosso espírito, que o nosso ego, que está aflorado, precisa se reconhecer e entender que temos que ter uma evolução, que temos que fazer com que esta encarnação seja melhor do que a outra. E a cada encarnação o nosso espírito vem evoluindo, nós viemos nos melhorando a cada processo reencarnatório. Nós programamos a nossa encarnação. Nós escolhemos ser quem somos hoje. O tratamento com a psicoterapia reencarnacionista consta de uma consulta e reconsultas de 1 hora de duração e sessões de telão na Terra. Sessões de telão na Terra é a regressão terapêutica. De cerca de 2 horas intercaladas semanais, a cada 10 dias ou quinzenais, durante vários meses ou alguns anos. Falamos sobre o que os mentores vão mostrando no telão,
incentivamos a pessoa a reler a sua infância sobre a ótica reencarnacionista, como evoluir, como entender melhor a sua encarnação, como evoluir o benefício dos gatilhos, como detectar as armadilhas terrenas, como aproveitar essa encarnação, etc. A cura das fobias, pânico, depressões severas, dores físicas crônicas, geralmente ocorre concomitantemente pelo desligamento de sintonias do passado, onde está, na grande maioria das vezes, a origem desse transtorno. Então, nossos transtornos, nossas fobias, muitas vezes, elas vêm num processo de sintonização a uma vida passada. E aí acontece esse processo depressivo, essa síndrome do pânico. E quando fizemos a regressão, e se seu mentor lhe orientar a você entender o porquê está passando por aquilo, naquele momento a sintonia do passado com a sua encarnação atual é cortada, fazendo com que você evolua. Isto foi um dos grandes motivos que eu, João Gomes, procurei esta evolução e procurei a psicoterapia reencarnacionista. Eu tive uma síndrome de pânico e naquele desespero, naquela fobia, eu procurei entender o que estava acontecendo. Nisso, me falaram que existia uma terapia chamada psicoterapia reencarnacionista. Na época, eu entrei em contato com o Dr. Mauro Quitico, só que eu não consegui fazer uma consulta. Tive uma pequena orientação e, naquele momento, eu recebi na minha caixa de e-mail o curso de psicoterapia reencarnacionista. Foi quando eu procurei fazer o curso, fui até Bruno de Mendes e Patrícia Cândido. Quando eu cheguei para fazer o curso, eu estava com uma síndrome de pânico. Já no terceiro mês, no segundo mês, eu já não tinha mais nada. Então, a minha tomada de consciência, a minha reforma íntima foi muito grande. E eu digo para vocês, realmente a psicoterapia reencarnacionista é transformadora. Mas a cura das fobias, pânico, depressão e dores físicas crônicas não é a finalidade do tratamento, são apenas aspectos focais e terapia de regressão. A finalidade do tratamento é, além disso, principalmente ir no amadurecimento do nosso ego, em suas manifestações infantis, adolescentes ou adultas inferiores, rumando para o nível ancião do ego, e irmos conseguindo que a versão espírito vá sobrejulgando a versão persona, o que significa evolução consciencial, e podemos então realmente aproveitarmos a nossa encarnação no sentido espiritual. Atuação e serviços no consultório com profissão da psicoterapeuta, no centro espírita, psicoterapeutas reencarnacionistas atendendo gratuitamente, departamento beneficente da BPR, atendimento com descontos de acordo com a renda da pessoa, grupos gratuitos de regressão à distância, grupos gratuitos de jovens, casas beneficentes da terapia e caridade, locais para atendimento gratuito nas cidades onde a BPR possui profissionais. Hoje a BPR ela tem uma abrangência muito grande. A maior parte das cidades já temos psicoterapeutas reencarnacionistas. Se você precisa de um psicoterapeuta, entre no nosso site que você irá encontrar o profissional mais próximo da sua região. A psiquiatria, a mente e as influências espirituais inferiores. A psiquiatria não lida com a realidade espiritual e atribui a doença mental ao cérebro. As doenças do pensamento são, em sua maioria, originárias das encarnações passadas e sintonias com níveis inferiores espirituais. A psicoterapia reencarnacionista recomenda a investigação e o tratamento espiritual gratuito em centros espíritas ou espiritualistas para as pessoas que afirmam ver seres, ouvir vozes,
que apresentam ideias e atitudes estranhas e incompreensíveis, mas nunca critica e sugere a interrupção de um tratamento psiquiátrico, nem interfere no mesmo. Ou seja, quando nós procuramos a psicoterapia reencarnacionista, se estamos fazendo um tratamento com o médico clínico, com o psiquiatra da fobia, você vai continuar o seu tratamento, continuar com a sua medicação e, paralelo, fazer a psicoterapia, paralelo, fazer as regressões terapêuticas, as sessões de telão intervidas, para que venha junto agregar a sua personalidade congênita, a evolução do seu ego. Nunca interferimos. Medicina é a medicina, a psicoterapia é a psicoterapia. Por que psicologia e psiquiatria não lidam com reencarnação? No ano 553 d.C., o imperador Justino conclamou ao concílio da Constantinopla para decretar que a reencarnação não existe. Para isso, convidou apenas os bispos não reencarnacionistas. A sua esposa Teodora, ex-cortesã, havia mandado matar antigas colegas e, assustadas com o que lhe disseram das consequências disso, pediu seu marido convocar o concílio para escapar do castigo divino. O Papa Virgílio foi sequestrado e mantido prisioneiro por Justino por 8 anos, por ter se recusado a participar deste concílio. Dos 165 bispos presentes, 159 eram não reencarnacionistas e foi decretado que a reencarnação não existe. O consciente coletivo ocidental. E assim, a Igreja Católica tornou-se uma igreja não reencarnacionista e suas descendências levaram consigo esse dogma. Com o predomínio no Ocidente dessas igrejas não reencarnacionistas, criou-se o consciente coletivo ocidental, a ideia que a reencarnação não existe. Dentro do que formatou-se a filosofia, a psicologia e a psiquiatria ocidentais, que também, por coerência, não lidam com a reencarnação. Então, este é o grande motivo que não é reconhecido a reencarnação dentro das universidades, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria. Devidamente, porque a Igreja Católica colocou-se diante que a reencarnação não existe. Desta maneira, hoje, nesse processo evolutivo, a psicoterapia reencarnacionista ela veio mostrar que a reencarnação faz parte da evolução do nosso espírito. Por isso, versão persona versus versão espírito. Quais as qualidades que uma psicoterapeuta reencarnacionista deve ter em sua atuação terapêutica? Humildade, obediência, submissão, disciplina e ética. Isso é fundamental. A humildade, ele não é o terapeuta, mas apenas auxiliar encarnado do verdadeiro terapeuta, que é o mentor espiritual da pessoa. Ou seja, quando estamos trabalhando, quando estamos fazendo um processo terapêutico, está eu, paciente, o meu mentor e o mentor da pessoa. E essa humildade, ela é fundamental na psicoterapia reencarnacionista. Obediência deve ser rigorosamente os procedimentos terapêuticos ditados pelo mundo espiritual. Quais são esses procedimentos terapêuticos? O manual da psicoterapia reencarnacionista que tem em nosso site. O psicoterapeuta tem que fazer o seu trabalho conforme é determinado pela psicoterapia reencarnacionista. Submissão. Toda sua ação terapêutica deve estar subordinada aos mentores espirituais, assim como aos mentores da pessoa em tratamento. Disciplina. Não modificar, não acrescentar, não introduzir técnicas e procedimentos estranhos à psicoterapia reencarnacionista. Ou seja, a psicoterapia reencarnacionista tem um molde, tem uma maneira de ser, uma maneira que o psicoterapeuta tem que seguir rigorosamente os critérios da BPR. Ética.
seguir rigorosamente o Código de Ética da Associação Brasileira de Psicoterapeutas Reencarnacionistas. Então a ética ela é fundamental, a ética é tudo. Como deve ser um psicoterapeuta reencarnacionista? Tutório. Deve apresentar uma postura humana, amorosa, humilde, ética e responsável. Deve abster-se de vícios, como álcool, fumo, drogas. Deve manter-se afastados de ambientes e situações incompatíveis com a elevação espiritual. Locais e situações envolvendo sexualidade, vício, violência e desrespeito aos valores humanos. Deve trabalhar pela sua elevação consciencial, praticando o estudo, a oração e a vigilância, educando seus pensamentos, suas emoções e seu comportamento, de forma a adquirir e manter a sintonia com a espiritualidade superior. Ou seja, nós psicoterapeutas reencarnacionistas somos exemplos. Se no momento em que a pessoa busca você, busca o seu mentor, busca a sua orientação, é porque você é uma referência. E esta referência não pode ser apenas no consultório. Esta referência tem que ser a sua vida. Ou seja, você tem que se trabalhar, você tem que fazer com que o seu espírito se aproxime da versão espírito e não da versão persona. Psicoterapia reencarnacionista ABPR. Então, hoje explanei para vocês um pouco da psicoterapia reencarnacionista. Como eu disse no começo, sou psicoterapeuta desde 2011. No momento em que comecei a estudar a psicoterapia, me encantei. A psicoterapia se tornou a minha vida. Naquele momento, a minha vida deu uma volta de 360 graus. Montei um espaço terapêutico, hoje sou proprietário do espaço terapêutico Núcleo Acabana, é um centro holístico, onde quando eu montei o espaço, procurei o Dr. Mauro Quítico, que eu gostaria que ele viesse dar um curso no meu espaço, mas naquela época a psicoterapia era por regiões, e a região que eu estou, que é Caxias do Sul, era a Annelise Lopes, um ser iluminado, que eu só tenho a agradecer. Há 4 anos estamos nessa parceria, há 4 anos sou monitor de Annelise Lopes, onde eu vim a cada curso, a cada encontro, a cada turma formada, fazendo a minha reforma íntima. Agradeço a você, Annelise, pela parceria, agradeço aos mentores da psicoterapia reencarnacionista, agradeço ao Mauro Quítico por ser este ser iluminado, onde trouxe para o nosso plano toda esta informação, todo este conhecimento, e que assim como transformou a minha vida e que fez com que a minha versão espírito prevalecesse a cada dia da minha versão persona, fez com que essa reforma seja a minha vida. Agradeço ao seu mentor Mauro Crítico, agradeço a todos os mentores da psicoterapia por esta oportunidade e por ter este privilégio de fazer parte desta grande família que é a ABPR. Muito obrigado, muita luz a todos nós. Namastê.